Próximo dos 200 mil casos, São Paulo somou nesta quarta-feira mais 389 mortes pelo coronavírus, totalizando 11.521 óbitos. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 77% na região metropolitana e 67% em todo o estado de São Paulo. E para falar mais sobre a situação de São Paulo frente à pandemia da Covid-19, gentilmente nos atende o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus do estado, Dr. Carlos Carvalho. Tudo bem, doutor? Como vai? Bom dia, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan mais uma vez. Bom dia, é um prazer poder orientar a nossa população através da Rádio Jovem Pan, que é uma emissora de grande penetração. Doutor, alguns especialistas, aliás, hoje nos jornais, eles dizem que a situação em São Paulo obviamente não é tranquila e apesar dos números ainda há uma possibilidade de alta. O senhor acredita nisso? O senhor acha que com a quarentena que muitas vezes vem sendo flexibilizada em algumas cidades, o senhor acha que esses números podem aumentar nas próximas semanas ou é possível que São Paulo já passou o pico e agora estamos ou estaremos em breve numa descendência? Bom, os dados que estão sendo consolidados, tanto para a cidade de São Paulo quanto para a grande São Paulo e para o interior, mostram que o estado, de uma maneira geral, assim como está ocorrendo no país, está ocorrendo uma tendência à estabilização dessas últimas semanas, principalmente do final de maio para cá. Então, se nós pegarmos os dados que estão do país na OMS, que mostra que o Brasil já está no grupo de países que tende à estabilização, assim como no estado de São Paulo, observamos a mesma coisa. Mas o reflexo é semelhante. A capital e a grande São Paulo tendem a uma diminuição, enquanto que o interior está tendendo a subir. E no Brasil, os locais que iniciaram estão tendendo a diminuição e novos estados estão subindo. E, na média, estamos ficando nessa tendência à estabilização. O Plano São Paulo entrou aí faz 2 semanas. O Plano São Paulo tem uma regra faseada para poder fazer a liberação proporcional de diversas áreas da economia e ele é avaliado diariamente, consolidado os dados uma vez por semana e é apresentado à população, aos prefeitos, aos municípios, para que os prefeitos façam os seus ajustes regionais. Pode ocorrer uma elevação? Acredito que sim, é possível. Nós estamos vislumbrando isso em outras cidades que fizeram abertura, e São Paulo e outras cidades do país que estão fazendo isso podem ter uma segunda onda. Mas o importante é estarmos bem monitorados para tomarmos ações para impedir que uma nova onda mais alta surja. Doutor, o senhor também é responsável pela divisão de pneumologia e também da UTI respiratória do INCOR. E nessa semana nós tivemos a informação sobre o uso do corticoide para pacientes em estados mais avançados, em estados mais graves. Mas pelo que nós sabemos, o senhor já tem experiência em usar o corticoide em alguns pacientes. Mas essa pesquisa que foi divulgada nessa semana, o que isso pode ajudar ainda mais a evoluir o tratamento dos pacientes, principalmente os pacientes mais graves com o coronavírus? Desde o início, desde março, estamos fazendo reuniões periódicas aqui no Hospital das Clínicas com as equipes, principalmente de pneumologia, infectologia, com as equipes de emergências, que são responsáveis por uma série de áreas de terapia intensiva, as equipes de anestesiologia, e desenvolvemos um protocolo de atendimento. Nesse protocolo de atendimento, baseado nas experiências que trocamos com colegas da Espanha, da Itália, da França e da China, nós já havíamos delineado um protocolo onde possibilitaríamos o uso do corticosteroide, que é um potente anti-inflamatório, numa fase mais avançada da doença. Essa era uma expectativa que nós tínhamos, mas não existiam estudos que comprovassem isso. Aqui no Brasil, uma série de UTIs no país inteiro, capitaneadas pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira e o Grupo Coalizão, que tem 3 grandes hospitais aqui de São Paulo, o Hospital do Coração, o Hospital Sírio-Libanês, o Hospital Albert Einstein, convidou uma série de outras UTIs para participar de um estudo que testaria a dexametasona
em pacientes aqui no Brasil. E a nossa UTI do Hospital das Clínicas, que tem hoje 300 leitos de UTI Covid, participa desse projeto Coalizão com o uso da dexametasona. Então, nós temos usado, tanto como um projeto de pesquisa, como temos usado individualmente em casos que não se encaixam para entrar na pesquisa, eles acontecendo determinadas situações específicas que estão previstas no protocolo de atendimento, eles passam a receber corticosteroides e vários vêm utilizando corticosteroide ao longo dessas últimas semanas. Doutor, rapidamente... Esse estudo só veio a reforçar, né? Claro. Doutor, rapidamente para a gente fechar. Claro que nós não sabemos ainda o que vai acontecer, estamos no aguardo de uma vacina, só a vacina vai dar muito mais tranquilidade para as pessoas, mas o que o senhor vislumbra para esse segundo semestre? Falando, claro, aqui no ambiente de São Paulo, que o senhor conhece muito bem. O senhor acha que os casos vão cair, as pessoas já vão poder sair mais de casa? O que o senhor vislumbra para os próximos meses aqui em São Paulo? Bom, a nossa experiência é baseada no que ocorreu na China, na Europa principalmente, está ocorrendo agora nos Estados Unidos, que está muito parecido com o que está ocorrendo aqui no Brasil, só que nós estamos 15, 20 dias atrasados em relação aos Estados Unidos. Então, olhando o que ocorreu na Europa e que ocorreu na China, nós vemos que depois dessa fase de platô, que é a fase que aparentemente nós estamos vivendo, vem uma fase de descenso. E essa fase de descenso vai propiciar uma liberação cada vez maior e é possível lá na frente, como está ocorrendo em alguns locais, que tenhamos uma outra ondinha. E aí, por isso que é importante essa monitoração. Do ponto de vista de tratamento da Covid, veja, esse remédio é um anti-inflamatório, ele não trata o vírus. Ele trata uma consequência do vírus, que é a inflamação. Então, para tratar o vírus, ou vão ter que surgir remédios antivirais específicos, que estão sendo testados e nenhum é definitivo até hoje, ou vai ter que ser a vacina. Então, o tratamento da Covid-19 definitivo só vai existir provavelmente para o final desse ano ou para o começo do ano que vem, com as vacinas, quando elas estiverem prontas. Esse medicamento, eu queria chamar a atenção da população, que eu espero que não ocorra o que ocorreu com a cloroquina, que foi um avanço de muitas pessoas procurando a farmácia para tomar medicamentos. Esse remédio, que é um tipo de corticosteroide, ele tem uma série de efeitos colaterais e ele não é para ser utilizado porque ele não funciona como preventivo. Então, não é para as pessoas comprarem e tomarem a dexametasona. Ele é para uso hospitalar nos pacientes graves. Então, ele tem que ter uma indicação médica para ser utilizado. Aí, ele foi vantajoso. Quem tomou sem necessidade, ele trouxe efeitos não bons, efeitos adversos, porque ele pode propiciar um diabetes, pode propiciar uma catarata, pode propiciar uma obesidade, pode propiciar um aumento da pressão arterial, então ele não deve ser usado pela população sem uma orientação médica. Claro, fico alerta. Dr. Carlos Carvalho, coordenador do Centro de Contingência aqui do Coronavírus de São Paulo e também diretor do INCOR. Muito obrigado mais uma vez e bom trabalho ao senhor. Muito obrigado pela oportunidade.